Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria e um prazer, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Por isso, eu quero te convidar para que a gente continue na série que eu tenho pregado a respeito de relacionamentos. E nós temos seguido o Antigo Testamento, as passagens mais relevantes e mais importantes que tratam desse assunto. Não é uma pregação expositiva verso a verso, mas principalmente nos trechos mais importantes que tratam de relacionamentos, para que a gente possa ver um pouquinho do que Deus trata nesse tema na sua palavra, desde o comecinho dela, e ver como Deus não tem sombra nenhuma de mudança quando Ele trata de qualquer tema na sua palavra. E nós bem sabemos que tem três tipos, de relacionamentos que nós temos constantemente na nossa vida. O primeiro é conosco mesmo, o segundo é com o próximo, e o terceiro, mais importante de todos, e que baseia todo o resto, é o relacionamento que nós temos com Deus, com o Senhor Jesus e com aquele que nos salvou. Não é? Por isso, eu quero te convidar, abra lá sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29, texto que nós já havíamos lido alguns domingos atrás. Nós vamos ler nesta noite, do versículo de número 14 até o último versículo de número 35. Sei que é uma leitura bastante extensa, por isso eu peço que você preste bastante atenção. Eu gosto de leituras extensas porque existem alguns irmãos que não leem a palavra durante a semana e aí a gente compensa no domingo, né? Então, abra, por favor, sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 29, dos versículos de número 14 até o versículo de número 35. Palavra do Senhor, queridos, em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 14, diz assim: Então Labão disse, de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem, fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois, daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: Desta vez louvarei o Senhor. E por isso
lhe deu o nome de Judá, e depois disso, não teve mais filhos. É isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos achegamos ao Senhor depois dessa leitura da sua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós precisamos e amamos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Deus, nesse texto. Fala conosco a respeito da sua vontade, daquilo que o Senhor deseja nos instruir, nos ensinar, mas também nos exortar e corrigir de acordo com o seu amor e a sua vontade nas nossas vidas nessa noite. Fala conosco que estamos aqui nessa noite, Deus, com aqueles que nos ouvem pela internet, seja hoje ou em qualquer outro momento que essa mensagem fique gravada. Usa, Deus, a tua palavra nessa noite, que eu seja apenas um instrumento do Senhor. Acalma o meu coração, Deus, e que tudo que eu falar e a tua palavra falar seja única e exclusivamente para o louvor da tua glória. Louvado, Deus, seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje, ele é um texto bastante polêmico, é um texto que é um pouco confuso da gente entender se nós olharmos a partir da nossa própria realidade, a partir daquilo que nós mesmos estamos vivendo nos dias de hoje. E por isso, como eu não estou fazendo uma exposição do texto literal, verso a verso, esse texto, então, antes de eu entrar naquilo que eu desejo falar nessa noite, precisa de alguns esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é que, como você bem sabe, eu também bem sei, a palavra de Deus, assim como o próprio Deus, instituiu o casamento entre um homem e uma mulher e apenas isso. Deus nunca foi conivente ou de alguma maneira foi permissivo com o casamento que ocorre com dois maridos ou com duas mulheres, né? O poliamor, como se diz. No entanto, irmãos, alguns momentos da história, o Senhor permitiu que isso acontecesse, Ele tolerou este acontecimento, e lembre-se que aqui ainda não havia os 10 mandamentos, ainda não haviam as leis de Deus sendo derramadas, sendo ditas para os seus discípulos, e bem como nós estamos ainda no Antigo Testamento. A revelação de Deus, ela é progressiva. Portanto, nós estamos ainda no primeiro livro da palavra, onde Deus ainda está revelando ao homem em parcelas a sua vontade. Então, de maneira nenhuma, nós podemos olhar para esse texto e entender de alguma forma que Deus está permitindo que um homem tenha duas esposas ou uma esposa tenha dois maridos. É apenas algo que aconteceu antes da lei de Deus, e Deus de maneira nenhuma permite que essas coisas aconteçam, mas Ele tolerou que isso acontecesse em alguns momentos para a realização da sua soberana vontade. Isso não quer dizer que é certo, isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus mudou a sua vontade para o casamento ou mudou a sua lei para o casamento. É apenas um momento, uma história específica, um momento específico da história onde Ele então tolerou este acontecimento em favor da sua vontade. Tendo feito esse esclarecimento, eu também preciso esclarecer um verso que, se não me falha a memória, está no versículo de número 17, onde aparentemente a palavra de Deus vai declarar ali a respeito de condições a respeito da mulher, não é? Você vai ver que o texto diz que Lia tinha uns olhos meio sem brilhos. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? O sem brilho aí não é no sentido pejorativo, tá? Precisa ficar bem claro isso para a gente não achar que a palavra de Deus está ofendendo as mulheres. Muito pelo contrário. O termo em hebraico que é encontrado aí é olhos meigos, sem aquele fogo, sabe aquele negócio da paixão, negócio olhar 43, uma coisa meio assim. Mas é um negócio simplesmente assim de dizer, uma forma de dizer, de acordo com aquela época, né? Que ela tinha um olhar meigo, era uma moça muito doce, uma menina muito, talvez, ingênua, ali, muito simples, muito meiga, muito carinhosa. E aí, quando ele diz ali que Raquel era formosa e muito bonita, ele vai fazer essa mesma expressão para trazer ali o olhar de Raquel, que era um olhar mais astuto, aquele olhar, sabe aquele olhar, né? Eu não sei, mas você sabe, né? Eu não vou explicar o olhar aqui porque não dá. Então você sabe do que eu estou falando e isso basta, né? Então é por aí que a coisa funciona. Então,
Só para esclarecer que a palavra de Deus não está, de maneira nenhuma, fazendo um julgamento pejorativo das mulheres, é apenas um jeito de falar, assim como lá no livro de Cantares você vai ler, se você já leu, se você não leu, algum dia tenha curiosidade de ler, onde se é que pode chamar aquilo de poesia, né? Mas enfim, o poeta vai dizer lá várias vezes, né, que a beleza de uma mulher é como a das muitas éguas, uns negócios meio assim, né, os corcovos do camelo, sei lá, uns negócios meio assim. Então, é apenas uma forma de dizer, a gente pode achar meio estranho e tudo mais, mas é apenas uma forma de dizer, mas não é pejorativa. Tá? Tendo feito esses pequenos esclarecimentos, o título da mensagem que eu quero pregar aos irmãos nessa noite, que eu quero pensar com os irmãos também nessa noite, ao longo dessa semana, é o preço da autorrealização. Qual é o preço da autorrealização? O bom que eu já digo aqui o título da mensagem, daí a Júlia não precisa me perguntar na terça-feira, porque a Júlia sempre me pergunta, qual é o título da mensagem, pastor? Você não fala o título das mensagens, é verdade. Mas hoje tem título. Irmãos queridos, muitas vezes, ao longo das nossas vidas, e principalmente nas nossas gerações, na nossa geração, nós precisamos estar muito atentos, muito atentos. Porque hoje em dia criou-se uma cultura onde muito mais importa aquilo que eu faço do que os meios que eu uso para atingir os meus objetivos. Certamente você já deve ter reparado que o mundo já não é mais como antigamente, principalmente os mais velhos, né? Você já reparou que parece que os dias passam cada vez mais rápido. Você já reparou que as pessoas, elas vivem de uma maneira muito mais intensa, muito mais rápido. A gente já não tem mais tempo para nada. A verdade é que tem, né? Mas muito mais coisas ocupam o nosso tempo do que era antigamente. Antigamente era muito comum que a gente sentasse para escrever longas cartas. O jeito da gente escrever era um jeito muito mais bonito, muito mais polido, até porque a gente precisava que o nosso português, a nossa linguagem fizesse mais sentido, afinal de contas nós só tínhamos, muitas vezes, uma oportunidade de escrever uma mensagem. Hoje em dia é tudo muito mais rápido, você pode ligar, você pode falar em vídeo, logo logo você está falando em hologramas. Você pode ligar para alguém que está logo do seu lado, né, no seu vizinho. Você não precisa ir na casa do vizinho como antigamente. Da mesma forma que você pode ligar para alguém que está do outro lado do mundo, em outro fuso horário, sem qualquer tipo de esforço. Isso fez com que as nossas relações, a forma como nós vivemos, começasse a mudar, conforme as coisas também vão mudando. A tecnologia vai se aprimorando, as coisas vão ficando mais fáceis, nós também vamos tendo algumas outras formas de viver. Vai se criando uma cultura diferente de se viver a vida. E essa nova cultura de se viver a vida tem o seu preço. Tem um preço que nós precisamos pagar por essa nova cultura. E nem sempre essa cultura, ela segue o padrão da palavra de Deus. Pelo contrário, na verdade, muitas vezes, para não dizer quase sempre, ela não segue o padrão da palavra de Deus. E nós, ingenuamente, muitas vezes temos sido afetados por essa cultura, e de modo que certas vezes nós nem percebemos que estamos sendo afetados por essa cultura e simplesmente nos encontramos vivendo de acordo com a cultura deste mundo, a forma como este mundo vive. E por causa disso nós nos afastamos da forma e do padrão que Deus criou para nós vivermos na sua palavra. Por isso, nessa noite, eu queria que você olhasse para esse texto e percebesse algumas coisas que são muito importantes para os nossos relacionamentos. A primeira delas, irmãos, é que quando nós vivemos pelas nossas autorrealizações, e isso é a única coisa que nos move, a primeira coisa que acontece é que nós paramos de usar, ou melhor, de construir as coisas, e tudo que está ao nosso redor, principalmente as pessoas, se tornam meros objetos. Se tornam meros meios de alcançarmos os nossos objetivos. Se não, vejamos, há 30 anos atrás, que foi mais ou menos a época que eu nasci,
Você vai se recordar, pelo menos quem estava vivo nessa época, que nós ainda não tínhamos a cultura, ou pelo menos estava ainda no início, a famosa cultura que hoje é febre entre os adolescentes, né, que é o tal do ficar. O que é o ficar? Ficar nada mais é do que você pegar uma pessoa que você tenha alguma empatia, alguma forma de beleza que você viu ali, você tem algum interesse naquela pessoa, então você usa aquela pessoa e depois descarta. Em palavras bem simples, a verdade é que é exatamente isso. O problema, irmãos, é que isso se tornou muito, antigamente era muito falado, isso hoje já não é nem tanto, né, porque todo mundo já se acostumou que a vida é assim. E o problema é que isso, ou essa cultura específica, começou a se permear por todos os relacionamentos da vida. E não só por relacionamentos, mas por tudo que nós temos. Quando foi a última vez que você trocou de carro? Certamente alguns de nós aqui já trocaram algumas vezes de carro na sua vida, coisa que não era muito comum antigamente. Posso te perguntar mais ainda, quantas vezes você já trocou de celular na sua vida? Há pessoas que trocam de celular a cada novo lançamento. Se esse lançamento for uma vez por mês, ela troca de celular uma vez por mês, nem que ela tenha que passar a vida endividada, mas ela troca uma vez por mês. Quantas vezes você troca o seu guarda-roupa? Não porque ele já está rasgado, porque você já não tem mais roupas, né, que sirvam para você, mas pelo simples prazer de ter algo novo. Quantas vezes ainda você troca de casas? Quantas vezes nós trocamos de emprego, algo que era impensável há muitos anos atrás e hoje é algo completamente comum. Mas também, queridos irmãos, quantas vezes você troca de pessoas? Quantos foram os amigos que passaram na sua vida e hoje você nem lembra mais que eles existem, nem sabe onde eles estão? Quantas foram as relações que você teve nessa vida e de que hoje você nem lembra mais das pessoas que passaram pela sua vida? Você lembra que antigamente, lá na época do Luiz Alves, por exemplo, você tinha pessoas que... as pessoas elas sabiam o sobrenome das pessoas. Né? As pessoas elas decoravam o número de telefone das pessoas. Você sabe algum número de telefone de cor? Tem algumas pessoas que não sabem nem o próprio, né? Qual é o seu telefone? Então, deixa eu olhar aqui, né? Tem que consultar. Hoje nós não sabemos mais o nosso número de RG, CPF, poucas pessoas lembram dessas informações, porque nós estamos o tempo todo acostumados a trocar. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil. E nós podemos ainda perguntar, irmãos, quantas vezes ao longo dessa vida você trocou de igreja? Por diversos motivos. Você trocou de igreja porque você não sabia lidar com as pessoas. Você trocou de igreja porque você não gostava da palavra. Você trocou de igreja porque o pastor lá é careca e prega de óculos escuros. Você acha isso meio estranho e vai embora da igreja. Aí você troca de igreja porque o outro pastor ele é muito bravo na pregação, porque o outro não é engraçado, porque o outro é engraçado demais, porque o outro é assim ou o outro é assado, porque a igreja é assim ou porque a igreja é assada. E no fim das contas, tudo isso está ligado à forma como nós vivemos. Agora olhe para esse texto, que coisa curiosa. Perceba que Labão, ele vai fazer a mesma coisa que Jacó estava acostumado a fazer na sua vida inteira. A se utilizar das pessoas para atingir os seus objetivos, mesmo que ele precisasse enganar o seu próprio irmão como o fez. Mesmo com a sua mãe tendo que tramar coisas para que a vontade de Deus fosse estabelecida, sendo que a vontade de Deus seria estabelecida de qualquer maneira. Mas as pessoas precisaram se utilizar das pessoas, se utilizar da mentira, da enganação, da falsidade, se utilizar de quaisquer meios necessários para atingir a sua autorrealização. E agora o jogo virou. Agora já não é mais Jacó que se utiliza das pessoas, mas são as pessoas que se utilizam dele. Ele vai sentir na pele a própria natureza daquilo que ele viveu a vida inteira, daquilo que as pessoas colocaram para ele como a sua própria identidade. Deus vai fazer com que Jacó viva esse momento tenebroso
de ser enganado, de ser passado para trás, para que ao chegar o momento certo da sua história, Deus pudesse com isso também mudar a identidade de Jacó. A identidade de Jacó era uma identidade de enganador, de alguém que não tinha escrúpulos para alcançar os seus objetivos. E nós precisamos aprender, irmãos, que viver pelos nossos próprios objetivos, única e exclusivamente para satisfazer a nossa vontade, a nossa própria autorrealização, traz esse peso gigantesco, traz essa consequência gigantesca para as nossas vidas, onde nós não criamos relações, onde nós não criamos compaixão e empatia, onde não criamos o senso de pertencimento às coisas, mas nós simplesmente usamos aquilo que está ao nosso redor, sejam pessoas ou objetos ou bens materiais ou situações, e assim que nós atingimos os nossos objetivos, então nós podemos descartar qualquer uma dessas coisas. A verdade é que o Senhor nunca nos criou para a nossa autorrealização. Ainda que, debaixo da sua graciosa vontade soberana e amorosa, Ele tem permitido que nós alcançássemos boas dádivas. Ele mesmo tem nos abençoado, irmãos, e nós precisamos entender que esta vida, a vida com Deus, um relacionamento com Deus é uma vida cheia de bênçãos. Mas essas bênçãos não podem ser alcançadas pela nossa própria autorrealização. Mas elas precisam acontecer por causa de um senso de dependência das bênçãos de Deus, daquilo que Ele nos garante, daquilo que Ele nos dá, e não daquilo que eu quero, do que eu almejo alcançar, por qualquer preço e qualquer meio necessário. Em segundo lugar, irmãos, o preço da autorrealização é a destruição completa daquilo que Deus nos ensina como amor. Em segundo lugar, quando nós agimos pela nossa própria autorrealização, nós destruímos completamente o amor que nos cerca. Nós subvertemos o amor humano e o amor de Deus. Nós subvertemos inclusive a pessoa de Deus, que é amor. Quando nós não temos escrúpulos para alcançar os nossos próprios objetivos, quando nós não dependemos de Deus para alcançar as coisas, então nós estamos sujeitos à destruição do amor, assim como a cultura deste mundo destruiu o apego, destruiu as relações, transformou as relações humanas em apenas situações de mero prazer, em situações de satisfação pessoal, de usabilidade para alcançar objetivos. Se eu estou satisfeito com alguma coisa, então eu simplesmente troco de pessoa. Se eu não estou satisfeito com o meu casamento, se eu não estou satisfeito com a minha família, se eu não estou satisfeito com a igreja, se eu não estou satisfeito com o Deus que eu sirvo, então eu simplesmente vou lá e troco. Porque não existe mais uma construção nas nossas vidas de amor, mas apenas uma construção de usabilidade, daquilo que eu preciso alcançar ou quero alcançar. Então eu utilizo das pessoas, eu utilizo da igreja, eu utilizo de Deus, alcanço os meus objetivos, então descarto. Como se não tivesse o menor valor. E a verdade, irmãos, é que não tem nenhum valor, porque é assim que este mundo está vivendo. É assim que nós vemos tudo que está ao nosso redor. O consumismo que está ao nosso redor, a facilidade que nós temos de trocar as coisas e não ter mais apego por elas, a facilidade que nós temos de trocar de relacionamentos, de trocar de igreja, de trocar de ideologia, de filosofia, de trocar de família, de trocar de país, de cidade, de emprego. Tudo é muito fácil de ser substituído nas nossas vidas. Mas a verdade é que o Senhor não nos criou para substituição rápida. Deus nos criou, irmãos, para uma vida de relações duradouras com Ele, conosco mesmo e com o próximo. E com as coisas que Ele mesmo nos dá, que Ele nos permite ter. Deus nos criou para que nós sejamos apegados às coisas, isso não é errado.
É errado amar as coisas acima de Deus. Mas ser apegado às coisas, cuidar das coisas é importante demais. E nós estamos perdendo este senso. Está ficando cada vez mais fácil da gente trocar qualquer coisa nas nossas vidas apenas com o objetivo de satisfazer a nossa própria autorrealização. Veja nesse texto que como foi fácil para Jacó, depois de ter passado por uma grande situação de intimidade profunda com Deus, até mesmo miraculosa, sobrenatural. E logo depois que ele passa por isso, ele começa então a substituir Deus, ou pelo menos tentar alcançar Deus de alguma forma, através das pessoas. Veja que Jacó, ele é tão deslumbrado pela Raquel que ele se submete a um trabalho de 7 anos. Não estando satisfeito com a situação de engano, é óbvio que ninguém estaria, ele continua. Para alcançar os objetivos, vale tudo. Mas veja que no final desse texto que nós lemos, a própria Lia vai ser contaminada com essa situação. E veja como ela tenta se colocar e construir o próprio senso de autorrealização nos outros, no caso dela, nos filhos. Ela tem o primeiro filho, e aí então ela acha, pensa, constrói na sua cabeça, agora o meu marido vai me amar, porque agora eu dei um filho para ele. Não estando satisfeita, ela tem o segundo filho. Não estando satisfeita, ela tem o terceiro. E aparentemente, você vai notar ali que ela tem o quarto filho, então agora adorarei o Senhor, né? E aí então ela para de ter filhos naquele momento. Aí você fala, puxa, agora ela entendeu. Agora ela realmente entendeu que não é para agradar o marido dela. Que o negócio é para agradar o Senhor. A vida foi feita para o louvor da glória de Deus, para a adoração ao Senhor, para o agrado da vontade de Deus. A vida foi feita para que nós dedicássemos ela totalmente ao Senhor. Parece que ela chegou a essa conclusão, mas a verdade é que no capítulo seguinte, isso vai se desmoronar. Ela não atingiu, na verdade, a sua autorrealização. E quantas pessoas, irmãos, passam a vida inteira não construindo o amor que a palavra de Deus nos ensina e que o próprio Deus nos ensina, mas passa a vida de relação em relação, de emprego a emprego, de título a título, de cargo a cargo, de igreja a igreja, e isso eu posso ficar citando coisas a noite inteira, sem estar satisfeito, sem encontrar qualquer plena satisfação no mero fato de saber que Deus te ama, ou que Deus nos ama. Veja que as nossas músicas, aqui nem tanto, né, mas se você parar para refletir nas músicas que nós ouvimos, principalmente no meio gospel brasileiro, né, ou que a gente chama de gospel, ou cristão, né, músicas cristãs, perceba que a maioria delas sempre é voltada para o eu, que Deus me abençoe, que eu seja, que eu, é sempre o eu. O eu estou no centro. Porque nós não estamos satisfeitos com quem Deus é. Nós não estamos satisfeitos com o amor de Deus, nós não estamos satisfeitos com a sua salvação, nós não estamos satisfeitos com a sua palavra, nós não estamos satisfeitos com a igreja, com a teologia, com os pastores, nós não estamos satisfeitos com a doutrina, nós não estamos satisfeitos com nada. Veja, por exemplo, as pessoas que muito reclamam das coisas que são feitas. Nós estamos fazendo aqui um culto, mas a flor que estava lá na frente não era do jeito que eu gosto, o banco não era do jeito que eu gosto. Sempre nós vamos encontrar algo para reclamar, para demonstrar a nossa insatisfação com Deus. Isso acontece, irmãos, quando
nós construímos na nossa cabeça e no nosso coração uma vida que o amor não vale mais nada. Porque nós não temos amor pelas coisas. Aqueles que têm amor pelas coisas, principalmente por Deus, pelas pessoas, pelas coisas que Deus nos permite viver e aquilo que Ele nos dá, mesmo que tenhamos algumas reclamações, ainda assim nós vamos superá-las. Nós vamos até mesmo ignorá-las algumas vezes, porque afinal de contas nós amamos. Porque afinal de contas o amor de Deus nos basta, nos satisfaz. Mas nós estamos muito mais interessados na nossa autorrealização. E por causa disso, nós destruímos aquilo que Deus nos ensina como amor. Se nós olharmos para a vida de Paulo, por exemplo, você vai se lembrar que Paulo orou para que Deus tirasse o espinho na carne que ele tinha, que nós não sabemos o que é. Eu acho que era baixa visão. Não quero falar nada, agora falei. Ficou gravado, pronto. Veja, qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Em outras palavras, o meu amor te basta. Agora pense na sua vida. Se alguma reclamação que você tenha em relação a você mesmo, em relação às coisas que você tem, aquilo que você já vivenciou na sua vida, a sua família, esposo, esposa, casa, bens materiais, trabalho, enfim, qualquer coisa relacionada à sua vida que você tenha reclamações. Imagina que Deus, o próprio Senhor Jesus, se manifeste para você hoje e fala assim, olha, para de reclamar que a minha graça te basta. Como é que você ia reagir? Eu tenho certeza que algumas pessoas iam falar, quem você pensa que é para falar assim comigo? Mas eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas vão dizer isso. Porque nós não estamos satisfeitos. A verdade é que nós não buscamos nos satisfazermos em Deus. Para nós, muitas vezes, eu não estou dizendo sempre, nem para todo mundo. Até porque é um negócio que nós precisamos tomar cuidado, não é algo que é sempre nas nossas vidas. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós estamos com isso dizendo que Deus não basta, que o amor de Deus não basta, que a soberania de Deus nas nossas vidas não basta. É claro, irmãos, que muitas vezes a vontade de Deus nos parece carrancuda demais. Ao nos submeter às provas, aos desertos, às tempestades, aos vales, às tribulações, às provas, às enfermidades da vida. É claro que nós não vamos simplesmente olhar para essas coisas e nos entregarmos para elas felizes da vida. Nós podemos e devemos contar com o Senhor. Mas nós precisamos entender e lembrar que Deus nos satisfaz. Deus é a nossa maior satisfação. Deveria ser o alvo da nossa satisfação. Nós precisamos lembrar e buscar constantemente isso nas nossas vidas. Nos bons momentos e nos momentos mais sombrios da nossa existência. Mas em terceiro lugar, o preço que nós pagamos pela autorrealização é nos afastarmos completamente da maior realização que está nas mãos de Deus. A maior realização que Deus nos deu para buscarmos é a própria salvação, é o próprio relacionamento com Ele, é a própria intimidade com Ele. Veja que no texto Jacó se afasta disso. Ele vai procurar a sua autorrealização no trabalho, na sua esposa que ele queria ter e que não teve em primeiro lugar. Ele vai buscar isso em outras coisas que nós vamos ver posteriormente. Mas também o seu tio vai buscar autorrealização porque ele achava que manter Jacó ali poderia resultar nas dádivas do pai de Jacó. Ele achava que com um bom relacionamento que ele tivesse ali, prendendo o Jacó com as filhas dele, ele seria mais uma vez abastado. Ele seria rico. Isaac mandaria para ele
boas dádivas, boas coisas. Talvez depois de ter vivenciado tudo isso, o próprio Jacó daria boas dádivas para ele. Jacó era muito rico, Isaac era muito rico. E poderia encher o Labão de riquezas. Era isso que ele estava buscando. Era isso que ele estava buscando. Autorrealização nos bens materiais, na riqueza. Lia, por outro lado, buscava autorrealização nos filhos, em pessoas. Nós vamos ver no próximo capítulo que Raquel também buscava sua autorrealização em pessoas. Ainda que pareça aqui que Lia orava ao Senhor, que Lia buscava o Senhor, nós vamos perceber que tanto ela quanto Raquel buscavam também outros deuses, porque o Senhor não estava satisfazendo tanto assim. Quanto mais nós buscamos a nossa própria vontade, quanto mais nós nos submetemos à nossa própria vontade, quanto mais nós lutamos para realizar a nossa própria vontade, quando a nossa autorrealização é maior, ou pelo menos tenta ser maior do que Deus, do que o nosso relacionamento com Deus, do que a nossa dependência de Deus, nós nos afastamos cada vez mais dEle. Nós nos afastamos cada vez mais do maior presente que Ele pode nos dar, que é a sua salvação, que é a intimidade com Ele, que é uma relação plena, profunda, satisfatória, ou plenamente satisfatória nele, com Ele. Irmãos queridos, nós nunca vamos nos realizar na igreja. Você nunca vai ser realizado na equipe pastoral do Tarumã, por melhor que ela seja. Você nunca vai ser realizado no conselho do Tarumã. Você nunca vai ser realizado no trabalho, nos estudos, nos bens materiais. Você nunca vai ser totalmente realizado e satisfeito nas riquezas. Você nunca vai ser autossuficiente nas relações. Porque nada disso pode ser satisfatório. Porque nada disso pode, de fato, satisfazer o tamanho do buraco que nós temos na nossa alma. Só o Senhor pode e tem o tamanho exato do vazio da nossa alma. Só o Senhor tem o tamanho exato para preencher o infinito vazio das nossas almas. Só o Senhor pode preencher a maior necessidade que eu e você temos, porque essa necessidade é Ele mesmo. Tudo que nós temos de necessidade nesse mundo, irmãos, ainda que pareça que é uma necessidade de remédio, de cura, de bens materiais, de bênçãos, disso ou daquilo, tem o tamanho exato de Deus. E pode ser única e exclusivamente satisfeita com Deus, tendo ou não aquilo que nós tanto almejamos, ou as coisas que nós tanto almejamos. Nada dessas coisas vai nos satisfazer, a menos que qualquer uma dessas coisas, ou nenhuma delas, seja construída com uma dependência profunda de Deus, completa, total de Deus. Porque aí, se nós realizarmos todas as nossas vontades nessa vida, elas serão realizadas para a glória de Deus. E se nós não realizarmos, se nós não alcançarmos, se alguma coisa nos faltar, nada nos faltará, porque nós estamos 100% satisfeitos em Deus. O Senhor nos satisfaz, e só Ele pode nos satisfazer. Sabe qual é o problema de Labão, de Jacó, de Lia, de Raquel? É que Deus não satisfazia o coração deles, ainda, por enquanto. Sabe qual é o maior de todos os nossos problemas? Ou pode ser o maior de todos os nossos problemas? É quando Deus não nos satisfaz. E nós precisamos buscar autorrealização, autossatisfação nas pessoas, nas realizações ou nos bens materiais. Que o Senhor, irmãos, possa nos livrar de uma vida insatisfeita. Que o Senhor possa nos livrar de pagarmos o preço apenas pela autorrealização das nossas vidas,
pelas nossas conquistas pessoais, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas possa Ele mesmo satisfazer as nossas vontades, satisfazer os nossos desejos, satisfazer tudo o que nós precisamos com a sua própria pessoa, porque somente o Senhor pode nos satisfazer. É Ele que tem o tamanho exato da nossa maior satisfação, da nossa maior necessidade. Por isso nós precisamos buscar o Senhor. E que Deus continue derramando de graça nas nossas vidas, para que as relações que nós tenhamos conosco, e com as pessoas, e com Deus mesmo, não tenham o objetivo de satisfazer as nossas vontades humanas, temporárias, passageiras, mas que tudo que nós construirmos nessa vida seja na total dependência de Deus, para que tudo que a gente viver nessa vida possa ser vivido buscando satisfação no único lugar onde nós podemos encontrar, que é em Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, derrame de graça sobre nós e nos livre do preço alto, duro e insatisfatório de buscarmos autorrealização. Que nós possamos buscar o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso, amado e eterno Deus, nós nos colocamos nessa noite à mercê do Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos e nos dobramos à Tua vontade. Nos colocamos diante do Teu altar de graças, de onde o Senhor derrama o maior amor do Senhor. De fato, ó Deus, só o Senhor pode satisfazer os anseios do nosso coração. A verdade é que só o Senhor conhece os verdadeiros anseios do nosso coração. Às vezes, nós pedimos ao Senhor tantas coisas. Nós dizemos ao Senhor tantas coisas, quando na verdade nós queremos dizer ao Senhor que nós precisamos somente do Senhor. Que o Senhor, Deus, possa ter misericórdia de nós e nos livrar do preço alto de vivermos essa vida buscando autorrealização e autossatisfação, sem nunca encontrar realização e satisfação no Senhor. Que o Senhor, Deus, possa ter misericórdia de nós. E que o Senhor haja com graça nas nossas vidas de tal maneira que o Senhor possa ser a única coisa que nos satisfaça de forma verdadeira, profunda. Que nós possamos ver no nosso coração o tamanho da necessidade que nós temos do Senhor. E que nós possamos buscar no Senhor satisfação, alegria plena, verdadeira, infinita e principalmente eterna. Alegria que vai além dessa vida, satisfação que vai além dessa vida, realizações que vão além dessa vida, tesouros que vão além dessa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor haja com graça nas nossas vidas para que possamos buscar isso, desejar ardentemente isso. Que a maior busca das nossas vidas não seja pelo título, pelo cargo, pela posição, pelo trabalho, pelo diploma, pelos bens materiais, pelas pessoas certas, mas que o maior desejo das nossas vidas seja por buscar o Senhor, independente do que nós podemos alcançar nessa vida. E que tudo que nós alcançarmos nessa vida seja presente do Senhor e seja usado para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. É isso que nós te pedimos nessa noite. E agora, Deus, que nós sejamos despedidos com a Tua bênção, com a Tua graça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós ao longo dessa semana e continue falando conosco. Nós precisamos muito do Senhor. Muito do Senhor. Derrama de graça sobre as nossas vidas. Derrama da Tua presença nas nossas vidas. Faz-nos desejar cada vez mais o Senhor. Que essa semana, Deus, seja uma semana de busca intensa pelo Senhor. Que essa semana seja semana de vitória contra o pecado, seja uma semana de vitória contra o maligno, seja uma semana de vitória contra as autorrealizações, mas seja uma semana de satisfação plena no Senhor. Que o Teu nome, Deus, possa ser glorificado pelas nossas vidas, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações.
que em tudo nós possamos glorificar o Senhor. Isso é o que nós te pedimos. Nos dá um tempo agora para aqueles que estão aqui de comunhão, um tempo alegre de família para aqueles que nos assistem. Nos abençoa nesse feriado. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor continue derramando da sua graça nas nossas vidas, porque é ela que de fato nos basta. Seja louvado nessa noite, Deus, que em tudo nós possamos de fato viver para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.